Senhor, vamos aqui para a nossa lição de número 8, né? De 21 de fevereiro de 2020, já aí encaminhando aí para o finalzinho aí, daqui a pouco já estaremos aí no final desse trimestre também. Então nós vamos aí, nesse domingo agora, nesse final de semana, comprometidos com a palavra de Deus, né? Não é só envolvido, não é apenas você ir, você ouvir, você estar presente, você assistir o culto, mas o comprometimento, ele é o ouvir, o entender e o aplicar, né? Praticando aquilo que você ouviu. Então, comprometimento com a palavra de Deus é a busca pelo conhecimento dessa palavra e também a aplicação daquilo que está escrito. É interessante, né, que aqui no texto áureo, quando ele fala bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e o guarda, eu gostaria de chamar a atenção de nós vimos junto com o verso anterior, né? Por quê? É um texto onde Jesus responde a uma mulher que disse que bem-aventurado seria aquele ventre e o seio que amamentou a Jesus, ou seja, evocando a bem-aventurança pelo fato da mulher falar, né, que era bem-aventurada. Está aqui, ó. Uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Quer dizer, a bem-aventurança de Maria, né, pelo fato dela ser a mãe do Senhor. Mas Jesus vai falar o seguinte: antes, bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e aguarda, ou seja, a bem-aventurança de ouvir a palavra de Deus e obedecer é ainda mais bem-aventurança maior do que ser a mãe ou ser a genitora do Salvador, a genitora de Jesus. É interessante também, e ao falar disso, ele mostra que a bênção maior não é ser mãe do Salvador, né? Mas sim aquela pessoa que, por obedecer a palavra de Deus, por ouvir a mensagem de Cristo, ele crê, obedece e por isso ele passa a fazer prática e passa a fazer parte do próprio corpo de Cristo, do próprio corpo do Cristo, ok? Ou seja, uma vez inserido na igreja, por meio de fé e obediência, a pessoa se torna corpo do próprio Cristo, ok? Então, a bem-aventurança maior está justamente na pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda, ouve a palavra de Deus e a pratica. A autoridade divina, diz a verdade prática, a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus e por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena, total garantia de infalibilidade. Aqui, muitas das vezes, né, o conhecimento teológico, o conhecimento científico, ele elimina essa autoridade, porque muitas das vezes a ciência nua e crua, ela não consegue enxergar essa origem divina da palavra de Deus. Mas nós que cremos nela como tal, nós entendemos que, apesar dos autores que tradicionalmente são atribuídos ao escrever dos diversos livros, dos diversos textos que nós encontramos na Bíblia, mas nós imaginamos e acreditamos na mente divina por trás daquilo que estava sendo produzido. E aí, se a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, isso por si só lhe oferece autoridade e lhe dá também garantia de infalibilidade, ok? Então, a palavra de Deus, ela possui autoridade e ela é infalível. É claro que quando nós estamos falando disso aqui, nós estamos falando, primeiramente, do texto no seu sentido original, ok? Muitas das vezes a gente sabe que os tradutores são traidores e muitas das vezes aquilo que ele
produz no vernáculo de cada país. Muitas das vezes pode ter ali erro de grafia, erro de concordância, pode ter algum erro ali que é colocado, mas isso aí demonstra apenas a condição da verdade desse texto, né? De que aquilo ali está sendo colocado. Okay? Então, a palavra de Deus, por si só, ela possui autoridade e ela também possui garantia de infalibilidade. A Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. Sim, na Bíblia nós temos instrução para tudo, né? Se nós formos aqui buscar no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no verso 13. É interessante que aqui fala, né? Que entre as tuas armas terás uma pá. Será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando ti cobrirás aquilo que saiu de ti, né? Ou seja, é interessante que a Bíblia ela trabalha tanto nas nossas áreas, né? Abrange tanto a nossa vida, que até quando a gente vai ao banheiro, ela aqui tem uma orientação para nós, como nós deveríamos proceder, tá ok? Então, é válido aí a gente trabalhar esse aspecto na nossa vida, entendendo que sim, a Bíblia ela possui respostas para a vida como um todo. É, na verdade, o grande manual da vida de felicidade para o ser humano, tá ok? O Senhor Jesus chama as Escrituras Sagradas de Palavra de Deus. Marcos 7,13, ele coloca aqui a ideia, né, que muitas das vezes se invalida assim a palavra de Deus. O que ele está falando, sendo chamado de palavra de Deus, é os escritos, são as escrituras que existiam, né? Ou seja, está se falando aqui do Antigo Testamento e sendo reconhecido por Cristo como palavra de Deus. E esse texto aqui falando sobre a capacidade que o ser humano tem de muitas das vezes deturpar aquilo que a palavra de Deus está falando. A mente humana, nós temos a razão ela é dada por Deus, mas nós não podemos esquecer que a nossa razão ela é contaminada pelo pecado. E isso muitas das vezes compromete o entendimento de determinadas coisas que nós lemos, de determinadas verdades que nós buscamos na palavra de Deus, ok? Então, muitas das vezes somos tentados a interpretar de uma maneira errada aquilo que está sendo colocado ali na palavra de Deus e nós precisamos evitar essa tentação, essa possibilidade. O poder da palavra de Deus é capaz de vencer o diabo, né? Aqui, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Jesus ele vence o diabo ali na tentação, utilizando a palavra de Deus. E nós olhamos os anjos, né? E falamos assim, não, porque os anjos são seres poderosos, seres fortes, mas o Salmo 103, no seu verso 20, diz que os anjos eles são magníficos em poder e que cumprem as ordens de Deus obedecendo a sua palavra. Ou seja, na verdade, o poder, a força dos anjos está justamente nele cumprir aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus manda, ok? Efésios 6,17 apresenta a Bíblia como arma de ataque, né? A espada é uma arma de ataque. 2 Timóteo 3,14. Nós vamos aqui ver para nós a ideia
da palavra de Deus como ela sendo inspirada e apta para trazer ensinamento. A palavra de Deus, né? Ela tem para nós como nos trazer instrução, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela também traz instrução em justiça, né? Então, a palavra de Deus ela é apta para todas essas coisas. E, por fim, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, poderosa, capaz de transformar vida. É interessante essa ideia, porque a palavra de Deus é viva e ela, sendo viva, ela tem condição de transformar as vidas. E ela também é capaz, ou em outras versões, nós vamos falar que ela é viva e eficaz. Por quê? Eficaz porque ela verdadeiramente pode transformar a vida das pessoas e a vida de uma nação, ela pode transformar a vida de uma família, ela pode transformar a vida de todos aqueles que se deixam ser usados e alcançados por essa palavra. Ok? A leitura bíblica em classe, aqui, perdoe, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao verso 19, e 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Chama atenção manejar bem a palavra da verdade. Isso aqui é a exegese correta, a hermenêutica correta e a homilética correta. Exegese é a interpretação do texto, é você tentar buscar qual era a mensagem que era o propósito de quem escreveu e qual foi o primeiro entendimento que aquelas primeiras pessoas ali, quando receberam, o que eles entenderam. A função da exegese é essa, ok? A hermenêutica é fazer a interpretação disso, aplicando para os nossos dias, é fazer a ponte dessa verdade, dessa ideia que é ali colocada, e a homilética é o ensino, é o pregar, é a transmissão dessa verdade que foi entendida. Então, manejar bem essa palavra é a gente saber fazer a interpretação correta daquilo que o texto está trazendo para nós, ok? Evitar falatórios profanos, isso aqui é muitas das vezes aquela discussão que se perde o respeito à pessoa, respeito à própria palavra de Deus, respeito ao ambiente onde se está. Isso aqui é importante a gente ter isso no nosso dia a dia. Não é deixar de argumentar, mas esse argumento ele não pode ser feito de uma forma profana. E ele coloca aqui que a palavra desses, né, ou seja, esse falatório profano, esse falatório incorreto, eles muitas das vezes geram um mal tão grande que ele termina sendo como uma gangrena dentro do corpo de Cristo. E aí, gangrena, né, ou em algumas versões, essa palavra aqui traduzida é câncer, ele exige uma ação rápida e que muitas das vezes exige a amputação do membro que está enfermo. Ou seja, o ensino errado, a heresia, ela não pode ser encoberta, não pode ser tolerada, não pode ser tratada com panos quentes na igreja, ok? E aí, ele coloca aqui também, qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, aparta-se, ou seja, é uma ação que se espera que aquele que ama a Cristo, ele busque um outro caminho que não seja o caminho da iniquidade. E, pastor Alexandre, o que é iniquidade? Iniquidade é a gente agir como um ímpio, né? Como um iníquo, aquela pessoa que vive a vida achando que nunca vai ter que prestar contas daquilo que faz. E nós sabemos que um dia nós estaremos diante de Deus para prestarmos contas daquilo que nós tivermos falado, ok? Pedro, ele reforça a ideia de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é escrita por homens, sim,
não são homens qualquer, são homens santos de Deus, ou seja, são homens separados para Deus e que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia ela é um produto da ação da Trindade. Ok? Interagindo com o professor, que é uma coisa que é interessante, né? O compromisso com a palavra de Deus é uma das maiores preocupações como movimento, ou seja, nós, igreja, nós, quanto pentecostais, nós, como assembleanos, o nosso principal compromisso é com a palavra de Deus. Por isso que me espanta, hoje em dia, essa tendência que tem de se acabar com as escolas dominicais, os cultos de ensino nas igrejas estão acabando, justamente por quê? Porque a palavra de Deus ela incomoda. Se vive, né, uma época com muito modismo, onde cada um faz aquilo que pensa, aquilo que acha, aquilo que entende que deve ser feito, muitas das vezes numa atitude claramente contrária àquilo que é o desejado, esperado pela palavra de Deus, tá? Então, compromisso com a palavra de Deus é justamente a gente ter a ideia de que essa palavra ela seja lida, preservada e praticada, tá ok? E nós precisamos estar compromissados, né, ou comprometidos, não apenas com uma parte, mas com a integralidade desta palavra de Deus, tá ok? Comentário. Nós somos apegados à palavra de Deus. Pastor Alexandre, nesse ponto aí, é muito. Para mim, a palavra de Deus ela é a coisa mais importante que tem e nós precisamos, como igreja, como obreiros, professores de escola dominical, crentes, membros, precisamos viver a nossa vida buscando a orientação do Espírito Santo para que a gente possa entender as Escrituras. Isso não significa que o fato do Espírito Santo nos ajudar, ele não faz, ele ajuda, não tira a nossa responsabilidade de procurarmos buscar o conhecimento técnico da própria palavra de Deus. Precisamos buscar conhecimento teológico, conhecimento doutrinário, às vezes, a gente tem visto aí, conhecimento de português mesmo, que muitas das vezes temos visto pessoas que pregam heresia, pregam erro, e quando a gente vai ver, que a pessoa tem a dificuldade mesmo de traduzir aquilo que a palavra de Deus está falando, ok? E diz aqui ainda que a maneira como nós observamos as regras gramaticais, e pastor Alexandre, o que é isso? Tem isso na Bíblia? Tem. A Bíblia, como escrito, ela precisa ser interpretada dentro das regras gramaticais do português e quando ela é buscada nos seus escritos originais, precisamos sim, então, entender essa Bíblia dentro das regras gramaticais do grego, do hebraico, do aramaico, por que não do latim, que querendo ou não a igreja passa por isso, né? O processo da palavra de Deus passa por isso, então precisamos sim ter o conhecimento dessas regras gramaticais. Eu costumo dizer que tem gente que acha que Jesus era brasileiro, falava português e era membro da Assembleia de Deus. Isso aí é um equívoco, ok? Dentro de um contexto histórico e literário, contexto é a aplicação do texto dentro daquilo que ele está colocado, vale a pena, quando a gente lê as cartas de Paulo, tentar identificar no livro de Atos qual era o momento da história da igreja que essas cartas estavam sendo colocadas. Quando lemos o livro profético, vale a pena a gente olhar os livros históricos e ver o momento onde essa palavra estava sendo também colocada. Ok? Para isso, para compreender melhor o texto sagrado. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho minhas reservas quanto aquelas pessoas que chegam assim, não, eu recebi aqui uma nova tradução, uma nova interpretação, uma água limpinha que desceu aqui nesse momento. Vou falar uma novidade. E geralmente o que a gente ouve nesse momento são verdadeiras aberrações sendo ditas, como se essas aberrações fossem uma revelação divina. Não, precisamos aprender a ler a palavra do Senhor, sim,
E não adianta a gente achar que precisa estar reinventando a roda cada vez que a gente abre a Bíblia para ler, ok? Aqui, na autoridade da Bíblia, ele fala sobre a sola escritura. Isso aqui é uma coisa interessante, porque fala sobre um resumo das ideias da reforma, e elas são colocados 5 princípios, né? E um deles é o sola escritura, ou seja, somente a escritura. Por quê? A escritura é a nossa única regra de fé e prática para a vida cristã. Os católicos, eles colocam aí a tradição, os testemunhos de Jeová tem a tradução do Novo Mundo, né? E a revista Sentinela, os mormons também têm a Bíblia e os livros de Mormon, e tem umas outras séries de religiões com diversas fontes de autoridade espiritual. Mas nós, protestantes, assembleanos, nós temos para nós que apenas a Escritura é essa regra de fé. Precisamos tomar cuidado. Muitas das vezes a gente quer dar ao nosso costume a força da tradição, e muitas das vezes queremos dar a esse costume tradicional um peso tão forte quanto a Bíblia. E não, para nós que somos evangélicos protestantes, assembleanos, fonte de autoridade, fonte de regra de fé e prática é a palavra de Deus. Isso significa o seguinte: eu não posso proibir aquilo que a Bíblia não proíbe, e eu não posso permitir aquilo que a Bíblia não permite. Isso é viver de acordo com a palavra de Deus. Ok? Tem aqui os nossos fundamentos, né? Muitas das vezes nós somos vistos como uma igreja baseada em emoções, quando na verdade nós somos baseados também na palavra de Deus. Ok? Nós não acreditamos no cânon aberto. O que seria o cânon aberto? A ideia de que nós ainda estaríamos escrevendo a palavra de Deus. Não, nós não acreditamos nisso. O cânon ele foi fechado e nós não acreditamos que a palavra de Deus ela ainda continue sendo composta. Tá? Não somos deístas. O que é o deísta? É aquele que acha que Deus criou o mundo e abandonou e deixou a sua própria sorte. Não, nós não somos deístas, nós somos teístas, ou seja, Deus ele criou e ele continua ainda no controle de todas as coisas, tá? Ele não se afastou do homem. É interessante que aqui vai falar nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. O fechamento do cânon não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Corre um grande erro e um grande risco aquele que usa a profecia para guiar a sua vida, guiar a igreja, achando que a palavra de Deus ela entra no segundo plano porque a profecia está sendo dita, está sendo falada. Não, é a profecia que precisa ser sujeita à palavra de Deus e não a palavra de Deus sujeita à profecia, ok? Deus, ele continua falando conosco quando a gente lê a palavra, pelos dons espirituais, por sonho, visão, e até pelas coisas simples do nosso dia a dia, né? Quantas das vezes Deus não usa as coisas comuns do dia a dia para nos trazer o entendimento daquilo que Ele quer para nós, ok? Diz aqui no tópico 2, zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. O que é apologética? É a defesa da doutrina, é a defesa da fé. A apologética cristã é a defesa da doutrina da fé cristã. É mostrar que existe um argumento lógico-racional para aquilo que nós cremos.
ok? E desde muito cedo, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico. Muitas das vezes temos visto muita coisa errada sendo ensinada na palavra de Deus, porque o versículo ele é colocado de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada. Os credos e as confissões de fé, né, são documentos produzidos pelas igrejas com esse propósito, ou seja, pega uma verdade bíblica e dá a ela uma forma interpretada dessa verdade para que as pessoas comuns elas possam entender. Por isso que o credo e a confissão, muitas das vezes, eles são atualizados. Por quê? Porque muitas das vezes o entendimento de uma verdade bíblica ele pode ser ampliado, ok? Ensino, instrução, doutrina, ela vem justamente do latim, doutrina. Viu por que eu falei lá atrás que também precisamos entender um pouquinho do latim? E ensino significa ensino ou instrução. Mas o termo ele apresenta vários níveis para esse significado. Nesse caso aqui, doutrina significa ensino, instrução, ou seja, estamos nos referindo ao ensino bíblico, daquilo que a palavra de Deus diz. Conteúdo de fé, a doutrina bíblica se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação, ou seja, é pegar a Bíblia e dar a ela um raciocínio lógico e pedagógico de forma que possa facilitar o entendimento daquilo que estamos lendo, daquilo que está sendo colocado. Então, trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário, ela tem que ser a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, sim, mas a base tem que ser sempre a Bíblia, sempre a palavra de Deus, ok? Como igreja, Assembleia de Deus, nós possuímos também não apenas o nosso credo, mas temos também a nossa confissão de fé. O que é o credo? O credo é uma condensação das verdades que nós cremos. E a confissão de fé é expandir de uma forma mais ampla aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. É a explicação do porquê que nós cremos. E a nossa, ela não é de autoria particular, não, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. A confissão de fé da Assembleia de Deus, ela não é uma visão pessoal, porque ela é um documento que está sendo submetido sempre nas Escrituras e estão em conformidade com ela, aquilo que nós entendemos que a palavra de Deus ela diz, ok? A nossa declaração ocupa uma importância extraordinária na vida da igreja como um sumário doutrinário e ajuda para que nós possamos compreender melhor essa doutrina, além de dar uma proteção contra as heresias, contra as falsas doutrinas. Eu acho que todo crente deve e todo obreiro ele precisa ter um entendimento da nossa regra de fé, da nossa confissão de fé, daquilo que nós cremos. Acredito, tem muito professor de escola dominical, tem muito obreiro que nem sabe que a Assembleia de Deus possui um credo, que a Assembleia de Deus possui uma confissão de fé. E é importante que aquele que tem a ideia de ensinar tenha o conhecimento desses documentos, ok? Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina ele deve ir além de combater os modismos, né? Mas ele precisa também ter uma condição de defender a nossa religião, a nossa doutrina, a nossa igreja, daquilo que são
as más influências das seitas e das heresias. Precisamos ter a condição de refutar o erro, ou seja, não adianta apenas dizer que está errado. É necessário que a gente tenha a condição de dizer o porquê está errado, né? Modismo é aquilo que está na moda, e é interessante que ele usa aqui uns termos que aqueles que têm alguma lembrança, né? E aí o pessoal vai... Tem sempre alguém que pula quando se fala disso, né? Sobre dente de ouro, unção do caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e outras aberrações doutrinárias aí que a gente está cansado de ouvir, e algumas dessas aqui bem recente aí no nosso dia a dia, ok? É interessante que onde estão aqueles que promoveram, né? São modismos que vieram e da mesma forma espantosa que surgem do nada, também eles se vão do nada, porque não tem a consistência que se espera de algo que tenha influência na palavra de Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Isso aqui eu falei ali atrás, né? Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Muitas das vezes temos visto pessoas que se acham que têm capacidade de, mas muitos não estão aprovados por Deus e muitos, mais ainda, não possuem o reconhecimento da igreja, ok? Ser aprovado é justamente termos aí o reconhecimento, tanto da parte de Deus quanto da parte da igreja. E aí, esses obreiros aventureiros, eles geram essa avalanche de heresias e aberrações doutrinárias que muitas das vezes têm sido aí ensinados pelos falsos mestres, né? Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos, eles terminam sendo desmascarados e reprovados. Quanto mal tem sido feito na igreja por causa desses obreiros, que são obreiros equivocados, são obreiros mau caráter, são obreiros que vêm para enganar a igreja, o povo de Deus, ok? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, né? Mas no sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Ou seja, a palavra obreiro, ele está aqui se falando a todo aquele que faz alguma coisa na obra de Deus, ok? E a nossa declaração de fé afirma que obreiro, esse termo, né, genérico, usamos para praticamente todos os cargos e funções da igreja. Então a gente precisa aí tomar cuidado para que o obreiro ele não tenha do que se envergonhar. A Bíblia diz, né, que quem quer agradar ao Senhor não se embaraça com negócios dessa vida. E nós, como obreiros, precisamos então ter cuidado para que as nossas atitudes, nossas ações não venham servir de tropeço para a igreja como um todo. Que maneja bem a palavra da verdade, né? Manejar está dizendo pegar e cortar reto, né? Fazer a coisa como deve ser. É uma palavra rara, não é constante na Bíblia, mas indica que a preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Ou seja, não é para ir para o púlpito para falar aquilo que se acha, mas aquilo que se tem base para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que nós estamos crendo. Ok? Então, no final, na conclusão, nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Não é a única revelação. A própria Bíblia ela aponta a natureza, aponta a nossa consciência, mas revelação escrita é a Bíblia, é a palavra de Deus. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, além da Bíblia, além da palavra de Deus. Que Deus aí possa nos abençoar. Semana que vem aí nós nos reencontramos novamente para mais uma lição na Escola Bíblica Dominical.
Que Deus abençoe e domingo que vem nós estejamos aí nas nossas igrejas aplicando. Eu vou pedir para vocês que têm aí nos acompanhado, dê uma olhada nos outros vídeos que estão aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que vocês possam sempre estar por dentro aí daquilo que nós colocamos de novidade aqui no nosso canal, para que vocês possam assistir. Que Deus aí abençoe, em nome de Jesus, fiquem na paz aí.